Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro aqui dentro da nossa disciplina Alimentação e Hábitos Saudáveis. Nos nossos últimos encontros, nós exploramos os fundamentos da alimentação saudável e vimos também como construir uma rotina que favoreça hábitos positivos. Aprendemos que tudo que comemos e como organizamos o nosso dia a dia impacta diretamente em nossa saúde, em nossa disposição e também na nossa qualidade de vida. Agora, vamos tratar de um tema que está diretamente ligado a esses hábitos, mas que vai muito além. Hoje falaremos, como o título está já aí explícito no slide, na tela, o título do nosso encontro de hoje é Obesidade e Riscos à Saúde. E quando você lê aí o subtítulo, já antecipa uma visão essencial aqui do nosso encontro. Observe que o subtítulo fala muito além da balança. Por que além da balança? Porque a obesidade não é apenas uma questão estética. Não se resume ao número na balança ou ao tamanho da roupa. A obesidade é uma doença crônica, é uma doença complexa que envolve fatores genéticos, metabólicos, comportamentais, ambientais, sociais e psicológicos. E ela está associada a uma série de complicações de saúde que podem ser graves e até fatais. Você já ouviu falar que a obesidade é um dos principais fatores, olha isso, é um dos principais fatores para doenças cardiovasculares. Também é um dos principais fatores do diabetes tipo 2, a apneia do sono, alguns tipos de câncer, problemas nas articulações e até redução da expectativa de vida. Pois é, esses não são exageros, são dados da ciência. Mas também é importante dizer algo: obesidade não é falta de vontade. Vou repetir, que é algo importante a se dizer. Obesidade não é falta de vontade. É uma condição, na realidade, de saúde que exige compreensão, cuidado e muitas vezes tratamento multidisciplinar. Infelizmente, o estigma e o preconceito contra pessoas com obesidade, infelizmente, esse tipo de olhar preconceituoso contra pessoas com obesidade são comuns. E isso só piora o quadro. Nesse encontro, vamos abordar isso também. Então, veja, vamos entender aqui nessa aula o que é a obesidade como doença, quais são os critérios para o seu diagnóstico, como o IMC e também a circunferência abdominal, as múltiplas causas que levam ao seu desenvolvimento, os riscos à saúde associados e a forma de prevenção e tratamento. E, fundamentalmente, vamos refletir sobre a importância do respeito e da desconstrução do preconceito. Para você, profissional, esse conhecimento é importante, é essencial, não só para cuidar da sua própria saúde, mas também para atuar
com empatia e responsabilidade em ambientes de trabalho, onde o estigma pode estar presente. A saúde é um direito de todos e o respeito deve ser a base. Então, prepare-se para um encontro informativo, mas também sensível. Vamos falar de ciência, mas também vamos falar de acolhimento. Antes agora então de mergulharmos no conteúdo, antes de entrar propriamente dito no conteúdo, eu vou deixar claro, né, o que você será capaz de fazer ao final deste nosso encontro. Porque entender a obesidade não é apenas sobre números, é sobre saúde, empatia e ação. O primeiro objetivo aqui do nosso encontro, então, é definir obesidade e entender os fatores que levam a ela, os multifatores. Nós vamos deixar claro que obesidade não é uma questão de simples escolha ou preguiça. É uma doença crônica com causas que vão desde a genética até o ambiente em que vivemos. Entender isso é fundamental para combater o preconceito. O segundo objetivo é conhecer os critérios de diagnóstico. Vamos falar do índice de massa corporal, IMC. Não sei se você já ouviu falar, mas existe aí um índice de massa corporal. Vamos tratar então sobre o IMC e da circunferência abdominal, que são ferramentas usadas por profissionais de saúde para avaliar o risco associado ao excesso de peso. Não são perfeitos, esses critérios não são perfeitos, mas são importantes. Já o terceiro objetivo é identificar os principais riscos à saúde associados à obesidade. Vamos ver como o excesso de gordura corporal afeta o coração, o pâncreas, as articulações, a respiração e até aumenta o risco de alguns tipos de câncer. Entender esses riscos é essencial para que a gente possa aí valorizar a prevenção. O quarto objetivo é reconhecer a importância da prevenção e do tratamento multidisciplinar. A obesidade não se trata com uma única abordagem. Requer reeducação alimentar, requer atividade física, acompanhamento psicológico e, veja, em alguns casos, medicamentos e até cirurgias. O foco deve ser na saúde, não apenas no peso. E o quinto objetivo, que é o mais importante para uma sociedade mais justa, é combater o estigma e promover respeito. Vamos refletir sobre como o preconceito contra pessoas com obesidade afeta a saúde e a qualidade de vida e o que podemos fazer para construir ambientes mais acolhedores. Esses 5 objetivos vão te dar uma visão ampla e humanizada. Isso é importante. Uma visão ampla e humanizada sobre a obesidade. Vamos começar pelo básico. Afinal, vamos entender aí o que é obesidade. Veja, a definição técnica para obesidade é acúmulo excessivo de gordura corporal que pode trazer prejuízos à saúde. Vou repetir.
A definição técnica para obesidade é acúmulo excessivo de gordura corporal que pode trazer prejuízos à saúde. Mas essa definição simples esconde, na realidade, a complexidade da condição. A obesidade é reconhecida como uma doença crônica pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Então, veja, a Organização Mundial da Saúde reconhece a obesidade como uma doença crônica. E existem também outras organizações e associações médicas que reconhecem a obesidade como uma doença crônica. É crônica porque não tem cura definitiva, mas pode ser tratada e controlada, como, por exemplo, a hipertensão ou diabetes. E a obesidade, ela é multifatorial, ou seja, não tem uma única causa. Quando eu falo multifatorial, é que a obesidade envolve também fatores genéticos. Fatores genéticos. Algumas pessoas têm maior predisposição a acumular gordura devido à herança familiar. Outro fator, fatores metabólicos, alterações hormonais, como resistência à insulina, podem facilitar o ganho de peso. Outro elemento, fatores comportamentais, alimentação inadequada, com o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, por exemplo. Além de muitos casos, ainda termos também o sedentarismo. Isso também impacta, é um dos elementos que impacta aí na questão da obesidade. E um outro fator são os fatores ambientais. Veja, o ambiente em que vivemos pode ser o que o pessoal chama de obesogênico. Obesogênico, com fácil acesso a alimentos calóricos e pobres em nutrientes. E falta ainda de espaços seguros para atividade física. E um outro fator, fatores sociais e psicológicos, tais como desigualdade, insegurança alimentar, estresse, ansiedade e depressão. Tudo isso contribui. O diagnóstico da obesidade geralmente começa com o IMC, Índice de Massa Corporal, que é calculado dividindo o peso em quilos pela altura ao quadrado em metros. A classificação é quando o IMC é abaixo de 18,5, pode-se dizer que aquele elemento, aquela pessoa, tem um baixo peso. Agora, quando o índice de massa corporal fica entre 18,5 a 24,9, essa faixa classifica o indivíduo dentro de um peso normal. Agora, quando o resultado do índice de massa corporal fica entre 25 a 29,9, classifica-se o indivíduo com sobrepeso. E aí, quando o resultado do IMC, chega a 30 e até pode ultrapassar, o indivíduo é classificado com obesidade. Esse é o índice de massa corporal. Dentro da obesidade, ainda há gradações. Dentro da obesidade ainda há gradações. Obesidade grau 1, obesidade grau 2, obesidade grau 3. Então, por exemplo, quando o índice
fica entre 30 até 34,9, então, você se recorda, quando o nosso cálculo do IMC chega no número 30, já é classificado o indivíduo com obesidade. E aí existem alguns graus de obesidade. Grau 1, 2 e 3. Ok? Então, veja. Quando fica o índice entre 30 até 34,9, diz que está dentro da faixa da obesidade grau 1. Agora, quando o indivíduo está entre 35, o índice de massa corporal está entre 35 até 39,9, nessa faixa, classifica o indivíduo com obesidade grau 2. E existe ainda o grau 3, também chamada de obesidade mórbida, que é quando o indivíduo tem um índice de massa corporal igual ou superior a 40. Fica aqui até uma dica. Existem sites aí que você pode colocar o peso do indivíduo, pode colocar a altura, ele já faz o cálculo desse índice. Então, se você tiver aí a curiosidade, dá um Google, coloca lá, calculadora do índice de massa corporal. Possivelmente vai aparecer vários links, você acessa e ali tem a possibilidade, em alguns sites, de você chegar ao seu índice de massa corporal. Mas, além do índice de massa corporal, existe também a circunferência abdominal, que é um indicador também importante. Então, além do IMC, como um indicador aí da questão do peso, existe ainda a circunferência abdominal. Medir a cintura ajuda a identificar o acúmulo de gordura visceral, que é a gordura que fica entre os órgãos e está associada, essa gordura, a riscos cardiovasculares. Em homens, em indivíduos do sexo masculino aí, valores acima de 102 centímetros de circunferência abdominal e mulheres com uma circunferência acima de 88 centímetros indicam risco aumentado devido aí a um acúmulo de gordura visceral. Então, homens com uma circunferência acima de 102 centímetros, mulheres com uma circunferência acima de 88 centímetros, isso indica um risco aumentado. É importante lembrar que índice de massa corporal e circunferência abdominal são ferramentas de rastreamento, não diagnósticos finais. Ok? São ferramentas, tanto o IMC quanto a circunferência abdominal, são ferramentas de rastreamento, não diagnósticos finais. A avaliação completa deve ser feita por um profissional de saúde. É importante, quando se lida com saúde, sempre é fundamental o acompanhamento de um profissional. Agora, um dos maiores equívocos sobre a obesidade é acreditar que ela se resume à falta de vontade ou preguiça. Isso é um equívoco. É um equívoco acreditar que a obesidade se resume à falta de vontade ou à preguiça do indivíduo. A realidade ela é muito mais complexa. Nós vamos, inclusive, explorar aí as múltiplas causas que se interconectam. Então, vamos lá. Algumas causas que são importantes serem levadas em consideração quando falamos aí em obesidade. Primeira causa, genética. Olha isso daqui, genética. Estudos mostram que a herança genética pode responder por
40 a 70% da predisposição ao ganho de peso. Vou repetir. Estudos mostram que a herança genética dos seus familiares, ou familiar do indivíduo, a herança genética pode responder por 40 a 70% da predisposição em ganhar peso. Isso não significa que a pessoa está condenada. Porque os meus familiares já têm aí, né, uma questão de predisposição em ganhar peso, eu estou condenado? Não. Porém, pessoas que têm aí uma determinada herança genética estão mais vulneráveis à questão da obesidade. Em ambientes favoráveis, é bom salientar isso, em ambientes favoráveis, então às vezes a pessoa tem uma herança genética e tem uma predisposição em ganhar peso. Porém, em ambientes favoráveis, essa predisposição, essa facilidade em ganhar peso pode não se manifestar. A depender do ambiente do indivíduo, existe ali alguns hábitos onde essa predisposição em ganhar peso pode não se manifestar. Agora, em ambientes onde existe aí todo um ecossistema que facilita a ingesta abusiva de alimento ou sedentarismo, essa predisposição, ela tem uma predisposição em ganhar peso, ela tem aí uma força maior dependendo se o ambiente tiver aí, né, condições que estimulem o sedentarismo e a má alimentação. Um outro elemento a se considerar quando falamos de obesidade é a questão metabólica. Veja, o corpo é um sistema complexo. O corpo é um sistema complexo. Desculpa, são hormônios que estão aqui dentro do nosso corpo trabalhando, como a insulina, o cortisol, que é o hormônio do estresse, os hormônios da tireoide, que regulam o metabolismo. Resistência à insulina, por exemplo, dificulta a utilização adequada da glicose e favorece o acúmulo de gordura. Por isso que questões metabólicas precisam também ser levadas em consideração quando a gente fala aí de obesidade. Outro elemento a ser considerado no que se refere às causas da obesidade é o elemento comportamental. Hábitos alimentares e nível de atividade física são fatores importantes. O consumo frequente de alimentos ultraprocessados, rico em açúcar, gorduras ruins e aditivos e a falta de movimento contribuem para o ganho de peso. Outro fator a se considerar, a questão ambiental. Veja, o ambiente, o ecossistema, o ambiente que vivemos pode ser obesogênico. Em muitas cidades, é mais fácil comprar um salgadinho frito e um refrigerante do que uma fruta. Muitas vezes, existem localidades, cidades, onde há poucas opções de lazer ativo. Ou, em alguns locais, em algumas localidades, os espaços públicos não são seguros para, às vezes, dar uma caminhada. E há uma enxurrada de propaganda de alimentos não saudáveis. Então, a questão ambiental também influencia essa questão do peso. Como, por exemplo, um outro elemento importante, que é o fator o fator social e econômico. A desigualdade social e a insegurança alimentar são fatores importantes. Famílias de baixa renda muitas vezes têm acesso limitado a alimentos saudáveis, que podem ser muitas vezes mais caros, e acabam recorrendo a alimentos ultraprocessados, que normalmente são mais baratos
porém calóricos. Então, veja, fatores, né, o fator, aliás, social e econômico também é algo que influencia nessa questão de peso, como fator psicológico, ansiedade, depressão, transtorno de compulsão alimentar, são condições que podem levar ao ganho de peso e também podem ser consequências do estigma da sociedade. Aliás, desculpa, também pode ser consequência do estigma da obesidade. É um ciclo que se retroalimenta. Portanto, dizer que a obesidade é culpa da pessoa e ignorar toda essa complexidade fica algo injusto. É preciso um olhar integral que considere todos esses fatores e principalmente o acolhimento. Então, entender esses fatores que eu citei há pouco faz com que nós tenhamos uma visão macro dos N fatores e elementos que podem aí impactar no ganho de peso e, por consequência, levar a pessoa à obesidade. Mas agora vamos entender por que a obesidade é considerada um problema de saúde pública tão grave. Ela está associada à obesidade a uma série de doenças que reduzem a qualidade de vida e pode até levar à morte precoce. Então, está aí na tela para você alguns riscos associados à obesidade, doenças que poderiam ser prevenidas. Vamos falar um pouquinho dos riscos aí, a começar pelas doenças cardiovasculares. A obesidade é um dos principais fatores de risco para hipertensão arterial, infarto. Opa, quando a gente fala em doenças cardiovasculares, não podemos esquecer o infarto do miocárdio, do coração, e também o acidente vascular cerebral, o AVC. O excesso de gordura aumenta a carga sobre o coração. Isso eleva a pressão e favorece o acúmulo de placas de gordura nas artérias. Outro risco, diabetes tipo 2. O excesso de gordura, especialmente a gordura visceral, está intimamente ligado à resistência à insulina. Quando as células deixam de responder adequadamente à insulina, a glicose se acumula no sangue, levando ao diabetes. Estima-se que entre 80% e 90% das pessoas com diabetes tipo 2 têm sobrepeso ou obesidade. E um outro risco, a apneia do sono. Apneia do sono. O acúmulo de gordura nas vias aéreas, no pescoço, pode levar ao colapso das vias durante o sono, causando pausas respiratórias. A apneia do sono não só prejudica o descanso, como aumenta o risco de doenças cardiovasculares, fora os problemas osteomusculares. O excesso de peso sobrecarrega as articulações, especialmente joelhos, quadris e coluna. A artrose, que é o desgaste da cartilagem, é muito mais comum em pessoas com obesidade. As dores nas costas também são frequentes. Outro risco, câncer. Estudos mostram que a obesidade está associada a um risco aumentado de vários tipos de câncer, incluindo o de mama, o de cólon, o endométrico, o de rim, o de esôfago, pâncreas, entre outros. Os mecanismos envolvem inflamação crônica e alterações hormonais. Fora um outro problema, os impactos psicológicos. Além dos problemas físicos, a obesidade está associada a maior risco de depressão, ansiedade e baixo autoestima.
Parte disso vem do estigma e discriminação que, infelizmente, as pessoas com obesidade enfrentam. Além disso, um outro problema, redução da expectativa de vida. Estudos mostram que a obesidade mórbida pode reduzir a expectativa de vida em até 10 anos. Mas a boa notícia é que a perda de peso, mesmo que modesta, já reduz significativamente os riscos. Então veja, esses riscos não são inevitáveis. A prevenção e o tratamento adequados, tratamentos adequados, podem prevenir ou retardar essas complicações e quanto mais cedo, óbvio, melhor. Se a obesidade, então, é uma doença complexa, seu tratamento também precisa ser abrangente. Vamos falar de prevenção e tratamento, sempre com foco na saúde, não apenas no do número, né, na balança. Prevenção. O ideal é prevenir o desenvolvimento da obesidade e isso começa cedo. Alimentação saudável na infância, incentivo à atividade física, criação de ambientes que favoreçam escolhas saudáveis, tudo isso ajuda. Além de que é importante haver políticas públicas para realmente, vamos dizer assim, contribuir. É importante políticas públicas para contribuir para a conscientização da criação de hábitos e ambientes saudáveis. Tratamento. Veja, para quem já está com obesidade, o tratamento deve ser, falei da prevenção, ok? O ideal é prevenir o desenvolvimento da doença, da obesidade, que é considerada uma doença crônica. O ideal é prevenir o desenvolvimento da obesidade, quanto mais cedo, melhor. Agora, tratamento para quem já está com obesidade, o tratamento deve ser multidisciplinar, envolvendo reeducação alimentar, não dietas restritivas que proíbem tudo e geram compulsão. A ideia é construir uma relação saudável com a comida baseada em alimentos in natura, sem radicalismo. É um processo de aprendizado. Outro ponto importante quando a gente fala em tratamento: atividade física regular. Não precisa ser academia intensa. Caminhadas, natação, dança, qualquer movimento que a pessoa gosta e consiga manter ao longo do tempo, está valendo. O importante é sair do sedentarismo. Além disso, acompanhamento psicológico. Muitas vezes a obesidade está ligada a questões emocionais. A terapia ajuda a lidar com compulsões, ansiedade, autoestima e também com o estigma. É uma parte fundamental essa questão de acompanhamento psicológico no tratamento. Quando se fala em tratamento, algo que vem à mente são os medicamentos. Existem medicamentos aprovados para o tratamento da obesidade. Esses medicamentos atuam no apetite ou na absorção de gordura. Devem ser usados somente com orientação médica e sempre combinados com mudanças de estilo de vida. E além de todos esses elementos, quando a gente fala em, que eu compartilhei contigo, além de todos esses elementos que a gente fala que são elementos utilizados para o tratamento, existe ainda a cirurgia bariátrica, essa cirurgia ela é indicada, aliás, para casos de obesidade grau 3, ok? É um procedimento, a cirurgia bariátrica é um procedimento que reduz o tamanho do estômago e promove perda de peso significativa. Então, esse tratamento vai envolver a redução do tamanho do estômago
e, por consequência, né, vai promover a perda de peso. Mas exige acompanhamento multidisciplinar antes da cirurgia e depois. O mais importante, o objetivo do tratamento da obesidade o objetivo deve ser sempre a saúde e não apenas a perda de peso. Melhorar a pressão, estamos tratando a saúde. Melhorar o diabetes, melhorar a mobilidade do indivíduo, o sono, a autoestima, são metas importantes quando se fala em tratar a obesidade. Agora, um dos aspectos, isso é importante você se atentar. Um dos aspectos mais dolorosos da obesidade é o estigma. Pessoas com obesidade enfrentam preconceito em diversos ambientes, no trabalho, na saúde, nas relações sociais. Essas pessoas são vistas como preguiçosas, sem força de vontade, desleixadas. Esse preconceito é injusto e prejudicial. As consequências do estigma são graves, tais como discriminação no trabalho. Pessoas com obesidade podem ter dificuldade para conseguir emprego, promoções ou serem tratadas com menos respeito. Uma outra consequência do estigma, baixa estima e sofrimento psicológico. Preconceito internalizado pela pessoa leva a vergonha, ansiedade, depressão. Outro problema, outra consequência do estigma, dificuldade de acesso a tratamento. Pessoas com obesidade muitas vezes evitam ir ao médico com medo de julgamento ou recebem orientações simplistas do tipo só emagreça, sem na realidade investigar as causas. Então, o estigma traz também essa dificuldade de acesso ao tratamento adequado. Agora, o que podemos fazer para combater o estigma? Primeiro, evitar comentários sobre o corpo alheio. Não comente o peso de ninguém. Nem como elogio. Nossa, como você emagreceu, tá linda. Não. Não comente o peso de ninguém. Nem como elogio, nem como crítica. O corpo não é tema para comentários não solicitados. Outro elemento para a gente combater o estigma: não fazer suposições sobre causas. Não presuma que a pessoa com obesidade come demais ou não se exercita. Você não conhece a história daquela pessoa, os desafios, a sua condição de saúde. É importante tratar todos com respeito e dignidade. Independentemente do tamanho do corpo, todos merecem ser tratados com gentileza e profissionalismo. E um ponto importante: intervir quando ouvir piadas ou críticas. Se você ouve uma piada sobre peso, quando você ouve aí uma piada sobre peso, a sua atitude deve ser qual? Não rir. Se você ouve uma piada sobre peso de alguém, ou sobre peso, de modo geral, não ria. Não ria. Ok? O que ocorre? Pequenas atitudes ajudam a mudar a cultura. Isso é importante. Lembre-se, o preconceito contra pessoas com obesidade é uma forma de discriminação, assim como racismo, sexismo e outras. Combater o estigma é uma responsabilidade de todos. E agora, chegando à reta final aqui do nosso encontro sobre obesidade, riscos à saúde, vamos entender então que hoje aprendemos que a obesidade é uma doença crônica multifatorial, envolve genética, metabolismo, comportamento, ambientes, fatores sociais e psicológicos.
Não é falta de vontade, ok? Conhecemos alguns critérios de diagnóstico da obesidade: IMC, índice de massa corporal, e circunferência abdominal. Ferramentas importantes, mas que devem ser usadas com cuidado e em conjunto com a avaliação profissional. Vimos também os graves riscos, graves riscos à saúde associados à obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, apneia do sono, problemas nas articulações, câncer, impactos psicológicos e redução da expectativa de vida, riscos que podem ser prevenidos e tratados. Entendemos também que a prevenção e o tratamento devem ser multidisciplinares, envolvendo reeducação alimentar, atividade física, apoio psicológico e, quando indicado, medicamentos ou cirurgia. O foco deve ser na saúde e não apenas no peso. E, por fim, refletimos sobre o estigma e preconceito que pessoas com obesidade enfrentam, sobre também o ambiente que muitas vezes é opressor, e também vimos a importância do nosso papel em combater essa discriminação, promovendo respeito e inclusão. Agora, eu quero deixar para você, vou fazer, aliás, uma pergunta para você refletir. Como podemos promover um ambiente de trabalho mais saudável e respeitoso para todos? Olha essa pergunta, olha o peso dessa pergunta. Como podemos promover um ambiente de trabalho mais saudável e respeitoso para todos? Pensa no seu local de trabalho. As pessoas são tratadas com respeito independentemente do seu corpo? Há espaços para falar no seu ambiente, né? Há espaço para falar sobre saúde sem julgamento? Há programas de bem-estar que incluam todos no local onde você trabalha, por exemplo? Há piadas que passam sem questionamento? O que você pode fazer para mudar isso? Veja, a saúde é um direito de todos. E o respeito é o primeiro passo. Que possamos, eu, você, todos nós, possamos, na realidade, construir ambientes onde cada pessoa possa cuidar de sua saúde sem medo de julgamento. Quero que você faça o download aí de todo o conteúdo que é disponibilizado para você consolidar tudo o que nós vimos hoje aqui. Se cuide, cuide de si e cuide dos outros com empatia. Nos vemos numa próxima aula, num próximo encontro, e não esqueça de fazer as atividades propostas. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!